Eu estou recebendo quase R$350 todos os meses com esse investimento simples e seguro, sem precisar fazer nada, só fazendo o meu próprio dinheiro trabalhar por mim. E nesse vídeo aqui, o meu objetivo é te mostrar exatamente como que eu fiz isso, como que funciona todo esse tipo de investimento e ainda te dar um passo a passo detalhado para você aplicar dentro da sua realidade. E ainda, como bônus, eu quero te dar uma forma de você conseguir aumentar a velocidade para chegar em resultados como esse e ter aqui R$350 batendo na sua conta todo mês sem você precisar fazer absolutamente nada. A famosa renda passiva, que é quando a gente faz o nosso dinheiro trabalhar por nós mesmos. Então, ó, para começar, já deixa o like aqui embaixo, assiste o vídeo e aí lá no final, se você não gostar, se você não curtir, pode tirar o like, pode dar um dislike também, mas já deixa o like porque aqui nesse canal eu quero trazer sempre para você formas de você investir melhor o seu dinheiro. E como você talvez tenha visto em outros vídeos aqui no canal, eu sempre mostro coisas do meu dia a dia, a realidade do meu dia a dia, a forma com que eu me organizo financeiramente e como que eu faço o dinheiro começar a trabalhar por mim para que eu alcance os meus objetivos e tenha mais tranquilidade dentro da minha vida. Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que entender é que sempre que você junta dinheiro, você economiza o seu dinheiro e você decide não gastar, você pode ter a iniciativa de emprestar esse dinheiro para um banco ou então para alguma outra instituição e fazer com que ela acabe pagando juros para você. Então, basicamente, você empresta o seu dinheiro para uma instituição financeira, ela vai ficar com o seu dinheiro por um tempo e quando você resgatar esse dinheiro, você tem aquele rendimento com base na taxa de juros. O que normalmente o banco faz, ele pega a taxa de juros que o próprio Banco Central ele estipula para o mercado, que no caso é chamado de taxa Selic. Então, olha só, a taxa Selic ela é definida pelo Banco Central. A cada 2 meses, mais ou menos, o Banco Central se reúne e ele define qual que é a taxa Selic aqui do Brasil, sendo que ela é feita justamente para que a gente consiga manter o nosso balanço comercial favorável e fazer com que o dinheiro ele entre mais aqui no Brasil e as pessoas vejam que o mercado aqui dentro é atraente, né? Você não precisa saber nada disso, mas basicamente ela define qual será a taxa de juros aqui no Brasil. Então você guarda o seu dinheiro, você empresta o seu dinheiro para um banco e então depois ele te devolve com base nessa taxa. Só que quando você vai emprestar esse dinheiro para um banco, a gente não utiliza exatamente a taxa Selic, a gente utiliza a taxa chamada CDI, né? Então, CDI ele é a sigla para Certificado de Depósito Interbancário e, nesse caso aqui, o cálculo dele será a taxa Selic, definida lá pelo Banco Central, menos o valor de 0,1%. Então, no momento atual, a nossa taxa Selic está aqui em 15%. E esses 15%, reduzindo ali 0,1%, dá uma taxa de 14,9% ao mês. Então, se você pegar um investimento que ele rende essa taxa CDI, você teria ali um rendimento de 14,9% do seu dinheiro ao ano, né? Então é uma coisa que você emprestou lá R$100, depois de um ano o seu dinheiro vai ter rendido ali 14,9%, utilizando um investimento que renda exatamente essa taxa de 100% do CDI. E o detalhe é que você não precisa fazer absolutamente nada. Você deixa o dinheiro com o banco, ele armazena esse dinheiro e quando você resgatar, você terá esse rendimento. E o legal é que esse rendimento ele é feito de forma diária. Então, diariamente, dentro do aplicativo do seu banco ou então pelos extratos, você consegue ver ali o quanto que o seu dinheiro está rendendo, né? O quanto ele está crescendo. Só para te mostrar aqui de uma forma ilustrativa como que a gente pode fazer o cálculo e ver isso gerando, né? Ver o seu dinheiro se multiplicando, eu vou compartilhar com você aqui essa tabelinha. Então, olha só, a gente tem aqui um exemplo assim bem esdrúxulo, mas que você pode ver na prática como é que funciona. Eu coloquei aqui a Selic a 150% ao ano. Então, assim, é um rendimento absurdo, assim, irreal, mas só para a gente ver aqui mais ou menos como é que funciona. Se você colocar no investimento que ele rende 100% do CDI, eu até coloquei aqui do lado os valores, ele ficaria aqui um juros mensal de 12,49% ao mês, né? Então, basicamente,
se você tiver R$1.000 dentro desse investimento, você teria ali um rendimento mensal de 106,18. E é aí que entra a parte interessante. Você teve esse rendimento nesse mês. O que vai acontecer no próximo mês? Você terá aqui dentro da sua conta R$1.106. Por quê? Porque é o valor em conta que você tinha antes, mais o seu rendimento mensal. Feito isso, você tem esse montante agora de 1.100. E aquela porcentagem que a gente tinha colocado de juros mensal, ele vai atuar sobre esses 1.100. Não é sobre os 1.000 que você tinha lá no começo. É sobre os 1.100 que você tem agora. E ele vai dar aqui um rendimento de 117. Perceba que esse 117 ele é maior do que o 106, justamente porque no primeiro mês a gente tinha um valor de R$1.000 na conta e no segundo mês agora a gente tem um valor de R$1.100. Então perceba que toda vez que o rendimento mensal ele cai na sua conta, na próxima vez que for feito o cálculo do seu rendimento, ele vai aumentar. Então, olha só, no primeiro mês a gente teve um rendimento aqui de 106, no segundo já foi de 117, no terceiro aqui 129. Se a gente expandir isso aqui, ó, você vai ter aqui um rendimento no quarto mês. Deixa eu até colocar aqui o 4, né? Vou colocar aqui só para a gente não se perder. No quarto mês a gente teve aqui um rendimento de 143. E se eu começar a puxar isso aqui mais para baixo, você pode perceber que ele sempre vai aumentando. O nosso rendimento mensal é que ele sempre está aumentando. Nesse caso, como eu te falei, é um caso esdrúxulo, mas ele mostra como é que funciona os juros compostos, que a cada vez que você mantém o seu rendimento mensal dentro do valor em conta e dentro do investimento, ele vai aumentando. Isso é o que a gente chama de juros compostos. Você faz com que todo rendimento que você ganha, você reinveste e ele automaticamente vai gerando cada vez mais rendimento para você ao longo do tempo. E é mais ou menos isso que eu fiz dentro do meu rendimento, né, com a minha carteira. Eu aportava dinheiro lá dentro, sempre que esse dinheiro rendia, eu mantinha o dinheiro lá dentro para que no próximo mês ele rendesse cada vez mais. Então, só para te mostrar aqui mais ou menos como que funcionou, você pode perceber que aqui, ó, eu estou indo mês a mês, né? Começando aqui em fevereiro de 25. Então aqui, eu tinha um rendimento de 262, no outro mês ele foi para 318, no outro mês ele foi para 371 e ele foi só aumentando aqui conforme eu passava os meses, né? Então, cada mês ele vai rendendo um pouquinho mais e ele vai até comparando aqui com outros índices, no caso, né, aqui até o próprio CDI. Conforme eu ia aumentando o montante que eu tinha de capital dentro da minha aplicação, né, emprestado para o banco, ele vai aumentando o rendimento regularmente. E todo esse rendimento, como eu te disse, eu reinvestia justamente para que no próximo mês ele pegasse como base uma quantia maior de dinheiro para que na porcentagem ele valesse mais. E essa é a grande mágica. Você deixa o dinheiro guardado, você faz pequenos aportes e esses aportes eles vão se acumulando com o seu rendimento e fazem com que isso gere o que a gente chama de efeito bola de neve. E é basicamente assim que funcionam os juros compostos. Você vai juntando todo o capital e esse capital sempre vai rendendo mais. E para a gente fazer isso, tem uma estratégia muito simples que você já pode começar a aplicar hoje e você começar a ver os resultados ali já nos próximos meses. Então vamos lá, vamos voltar aqui para a nossa tabelinha, que agora eu estou aqui, deixa eu colocar como zero, isso, eu estou aqui com valores reais, né? Então estou com o valor real da nossa Selic no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, que está aqui em 15%. Caso você queira, você pode pesquisar ali Selic, né, no Google, que ele vai te dar exatamente qual que é o valor da Selic no momento atual em que você está vendo esse vídeo. E eu estou com um investimento aqui de 100%, né? Vou colocar aqui, ó, investimento de 100% do CDI, né? Então ele rende basicamente ali o valor da Selic menos 0,1%, como eu já expliquei lá no começo do vídeo. Eu tô com a tabelinha aqui e vamos começar então com o valor em conta em zero. Um rendimento mensal, logicamente ele vai ser zero, mas vamos colocar aqui um aporte mensal de R$10. Então você pode começar com valores bem baixos aqui, como por exemplo R$10, R$5, 15, 20, o quanto você quiser, o quanto você tiver disponível no fim do mês, dá já para você começar.
com esse tipo de investimento. Então você pode perceber aqui, ó, que no primeiro mês ele teve um rendimento aqui, né, do primeiro para o segundo mês, ele teve um rendimento aqui de 11 centavos. Você tinha R$10 na conta, ele rendeu 11 centavos e esses 11 centavos você ganhou como rendimento sem você precisar fazer absolutamente nada. E lógico, 11 centavos é muito pouco. Então a gente vai colocar uma meta em que todo mês a gente vai aumentar aqui o nosso investimento. Então no primeiro mês a gente teve um aporte mensal de R$10, mas no segundo mês a gente vai ter um aporte mensal aqui de R$20, R$10 a mais do que no mês anterior, beleza? Esse é o nosso objetivo principal no momento. Você pode perceber que daí, no terceiro mês aqui, a gente tem um valor em conta de R$30, que ele é a soma dos dois aportes mensais, mais o rendimento que você teve no último mês, e ele já te gerou aqui 32 centavos. Então, ele praticamente triplicou. Agora, nesse terceiro mês, o nosso aporte vai ser de R$30. E a gente vai fazer aqui o cálculo de quanto que a gente vai receber. A gente vai ter aqui um montante de R$60, né, que é o acumulado, e a partir de agora o nosso rendimento já está em 64 centavos. No caso aqui, em vez de a gente colocar 30, agora a gente vai colocar R$40. Por quê? Porque esse aqui é o quarto mês. E daí, se a gente projetar isso para baixo, olha só como que ele vai evoluindo. No quinto mês, aqui você já teria um montante de R$101 investidos e ele já estaria rendendo para você R$1 por mês. Se a gente vai projetando isso para baixo, até chegar aqui, por exemplo, no 10º mês, né? Vamos colocar aqui até o 12º mês, chegamos aqui, ó, no 12º mês, a gente já teria guardado aqui R$683 e ele estaria rendendo R$7 por mês. Vamos projetar agora mais aqui para ver quando que a gente vai conseguir chegar lá nos R$300, né? Então, ó, perceba que aqui a gente já chegou em R$79 de juros e se a gente descer mais, a gente vai então alcançar aqui o que seria o rendimento de... Nossa, já chegou aqui nos 800, né? Mais ou menos aqui, ó, mais ou menos no 339, pode ser aqui 350, a gente alcançaria aqui um rendimento mensal de R$350, né? Que é o valor que a gente está buscando. E a gente alcançou isso em 72 meses, o que dá ali mais ou menos 6 anos. Então são 6 anos você investindo ali cada mês R$10 a mais do que você investiu no mês anterior. Só que perceba que esse é um processo que dá para você começar com muito pouco. Você faz aportes de valores muito baixos. Então, no primeiro mês você aporta aqui R$10, no segundo você aporta 20, no terceiro você aporta 30, vai 40, 50, 60. Perceba que ele é um pouco mais lento, ele vai demorar ali esses 6 anos, justamente por quê? Porque os aportes são baixos. O rendimento aqui você vê que ele está somando, que ele está crescendo ao longo do tempo, e isso te deixa muito animado, mas você sempre está fazendo aportes que ainda são considerados assim, aportes mais básicos, são mais baixos, né? Perceba que a partir do momento em que você consegue aqui um rendimento de R$350, né, que no caso aqui seria em 72 meses, você já tem aqui R$33 mil acumulados. Então você tem esse dinheiro na sua conta, ele está lá emprestado para o banco, ele está lá dentro da aplicação financeira e ela está rendendo para você ali mês a mês. E é lógico que se você quiser acelerar, e eu vou te falar ainda mais para o final do vídeo, uma forma mais interessante de você acelerar, mas uma forma que você pode fazer bem prática é aumentar aqui o seu aporte mensal. Se você colocasse aqui um aporte mensal, vamos supor, de R$100 e fosse aumentando gradualmente, esse resultado chegaria mais rápido. Então vamos supor que você comece aqui com R$100 e você vai aumentando ali, vamos supor, de 20 em 20, né? Então, R$100 para 120, daí nos próximos meses você vai aumentando ali R$20 por mês. Fazendo a projeção, você chegaria muito mais rápido no seu resultado. Olha só, vamos projetar mais um pouco aqui, ó. Deixa eu projetar até o final, que daí a gente consegue ver certinho quais são os valores. Então, cheguei aqui no final. Olha só, a gente chegaria nos R$350 por mês, mais ou menos aqui, ó, que seria em 49 meses, que daria ali mais ou menos 4 anos. Então, aumentando assim só um pouquinho a quantidade de valor que você aporta mês a mês, você consegue alcançar o seu resultado
mais rápido. E isso é interessante porque, querendo ou não, o tempo ele vai passar de qualquer jeito, você vai continuar trabalhando, você vai continuar fazendo as suas coisas, você muito provavelmente, ao longo do tempo, você vai estar cada vez ganhando mais e tendo a capacidade de você fazer maiores aportes. E são eles que vão agilizar cada vez mais o seu processo. E só para te mostrar como que eu faço esse investimento, você vai ver que ele é super simples. Eu venho aqui dentro do meu aplicativo Nubank, eu não estava compartilhando com você, mas agora eu estou. Então, aqui dentro da página inicial do Nubank, caso você não tenha uma conta, é facílimo de criar, é só entrar no site da Nubank, pedir lá, eles fazem a aprovação normalmente rapidinho. Eu até hoje não vi uma pessoa que não foi aceita dentro do Nubank, e eles têm um aplicativo super intuitivo, e a aplicação que eu faço são as caixinhas do Nubank. Então, entrando aqui dentro da tela inicial, você pode vir aqui nesse cifrãozinho na parte inferior, tá dando para ver ali, e ele já entra aqui dentro das caixinhas do Nubank, né? No caso, eu até já tenho algumas aqui, e basicamente para você conseguir criar uma caixinha, você pode vir aqui em acessar todas, ou se você não tiver nenhuma outra caixinha, ele vai aparecer ali criar sua caixinha ou alguma coisa assim, né? Então vem aqui, ó, criar nova. Escolha aqui um objetivo, né? No caso, eu recomendo que você faça a sua caixinha com objetivo de reserva de emergência, que normalmente é como a gente utiliza esse tipo de investimento. Venho aqui em criar nova caixinha, coloco aqui o quanto que eu vou colocar, então vou fazer um aporte de R$10, só para te mostrar aqui, né? Como exemplo. Venho em guardar. E ele dá aqui algumas informações, inclusive aqui, ó, que ele é um RDB de resgate imediato. O que significa isso, Gustavo? Significa que é um investimento de renda fixa e que você pode resgatar ele a qualquer momento. Então, você fez esse investimento, né? Você fez lá o que a gente tinha comentado, o empréstimo para o banco, mas você pode resgatar ele a qualquer momento, e o interessante é que você pediu para resgatar, ele já imediatamente cai dentro da sua conta. Existem alguns outros investimentos, e é por isso que a gente tem que tomar cuidado sempre que a gente for fazer algum investimento. Existem alguns em que você pede hoje, ele só vai cair daqui a 2 dias, ou então no próximo dia útil, ou às vezes até em períodos maiores de tempo. Então, por isso, eu chegaria nessa tela aqui, veria se ele está como resgate imediato, né, que está ali dinheiro sempre disponível, com um rendimento ali de 100% do CDI. Então, sempre verifica se ele está ali em 100% do CDI e vem aqui em confirmar. Beleza, preparando, pronto, já vai aparecer aqui a minha caixinha. E tem algumas coisas bem interessantes, caso você queira ver aqui, que esse é um investimento em que, se eu entrar aqui nessa opção, você pode ver aqui embaixo alguns detalhes importantes. O primeiro é que ele é garantido pelo FGC, né, que é um fundo que ele garante o seu crédito. O nome dele é justamente esse, é Fundo Garantidor de Crédito. Caso a instituição que você está emprestando o dinheiro, que no caso esse aqui é o Nubank, caso ela venha a falir, né, ela venha a fechar as portas, você consegue resgatar o seu dinheiro através desse fundo, né, com um limite aqui de até 250 mil por CPF. E ele também te mostra aqui a tabela de impostos, né? Querendo ou não, todo investimento você tem aqui que pagar impostos, e no caso aqui, ó, o imposto de renda, né, que ele tem uma alíquota regressiva, que você começa pagando ali 22,5% e ele chega até o limite de 15%, e também tem o IOF, que caso você deixe o seu dinheiro investido por mais de 30 dias, ele já gera aqui no isento, né, que seria você não precisar pagar imposto. Por isso que eu digo, deixa ele pelo menos ali 30 dias, que você vai evitar de pagar o IOF, né, e você não vai ter problema de pagar esse tipo de imposto. Lembrando também que aqui dentro da caixinha do Nubank, você não precisa se preocupar em pagar um boleto, alguma coisa assim, para estar em dia com os seus impostos. Ele faz todo o controle de impostos interno aqui dentro do aplicativo, em que você só precisa colocar o dinheiro, resgatar o dinheiro, que os impostos sobre o rendimento, eles serão pagos já automaticamente. Então essa é uma ótima forma de você conseguir encontrar um investimento aqui que renda 100% do valor do CDI. E ele tem aqui mais algumas informações, né? Quanto rendeu nos últimos 12 meses, você pode deixar uma programação e tudo mais. Querendo ou não, o Nubank ele é uma ótima alternativa para você conseguir começar os seus investimentos de forma simples. E agora eu vou te mostrar como que a gente acelera ainda mais esse resultado, conseguindo rendimentos maiores. Mas antes, caso você ainda se pergunte, Gus, mas como que eu vou conseguir aportes mensais, né? Como que eu vou conseguir aumentar os meus aportes mensais?
todo mês, né? Mal sobra dinheiro no meu dia a dia. Bom, eu vou falar muito sobre a minha experiência. Eu já entrei assim em muitas dívidas, já tive muito problema com dinheiro, mas depois que eu comecei a me organizar financeiramente, comecei a ter hábitos financeiros melhores, eu comecei a ver que o dinheiro começava a sobrar no fim do mês. E esse dinheirinho que começou a sobrar, eu comecei a multiplicar ele com os meus investimentos. E aí, para ajudar você, o que eu posso te oferecer são as minhas planilhas de organização mensal, em que eu utilizo, deixa eu até dar um zoom out aqui, em que eu utilizo para ver quais são os gastos do meu dia a dia, para fazer o controle dos meus gastos fixos, dos meus investimentos, das minhas entradas, analisar isso de forma simples, me organizar caso eu quero fazer uma projeção e comprar alguma coisa, e todo esse material eu reuni dentro de um produto chamado Organização Financeira Simples. Eu vou deixar o link nele aqui na descrição, em que eu te mostro ali através de aulas práticas e rápidas, além de te mostrar todos os meus materiais e como que você pode aplicar eles dentro do seu dia a dia de forma simples, gerando hábitos financeiros que sejam mais interessantes para que você lá no fim do mês consiga guardar o seu dinheiro, começar a investir e fazer ele trabalhar para você. Então dá uma olhada ali, ele está com um precinho super camarada, eu coloquei por R$37, você ali em 1-2 horas, você consegue ver todas as aulas, aplicar tudo, utilizar as planilhas e também começar a desenvolver hábitos financeiros para que você consiga gerar prosperidade na sua vida e que você não fique refém do seu dinheiro. Então, como eu disse, está com um precinho super camarada de R$37 de lançamento, mas eu não sei ainda quanto tempo eu vou deixar por esse preço, porque, sendo bem sincero, está muito barato. Eu apliquei toda essa metodologia com as pessoas da minha família, com pessoas do meu trabalho, e todo mundo sempre me agradece, porque ajuda muito na questão financeira. Agora vamos talvez para a parte mais interessante desse vídeo, que é como acelerar esse processo ainda mais. Se a gente voltar aqui dentro da nossa tabelinha, vou compartilhar aqui com você, olha só, se a gente voltar aqui dentro dessa tabelinha aqui, em que a gente fez o cálculo, deixa eu dar um zoom in de volta, ó, em que a gente fez o cálculo com aportes mensais, e vamos colocar aqui de volta esses aportes, começando aqui com R$10 e depois vindo aqui para R$20, né, que era a nossa ideia inicial. Deixa eu projetar ele aqui para baixo. A gente fazendo essa mesma projeção, existe uma outra forma de você aumentar ainda mais a velocidade. Então, antes, ó, nesse caso aqui, para a gente chegar naqueles R$350 de rendimento, a gente chegou aqui no mês 72. Agora, se a gente aumentasse esse rendimento aqui de 100% do valor do CDI para 115%, olha só, a gente chegaria no mesmo valor aqui, ó, de 355 em 67 meses. Então, a gente ganhou 5 meses com a mesma estratégia, começando lá com R$10 e aumentando ali R$10 por mês. E se a gente aumentasse ainda mais, vamos supor aqui, ó, 120%, a gente reduziria mais ainda, um pouco mais, né, a quantidade de meses, que no caso aqui seriam 65 meses. Então, pense que você economizaria ali uma boa quantidade de tempo, né, praticamente quase um ano, até chegar nesse rendimento. E para isso tem um outro investimento, né, uma outra caixinha do Nubank que você também pode utilizar, e ela é chamada de caixinha Turbo. Eu vou mostrar ela aqui dentro do meu aplicativo. Ó. Vou entrar nela aqui e você pode ver ali, ó, que ele está escrito caixinha Turbo Nubank e ele tem ali 120% do valor do CDI. Então, assim, é importante você fazer aportes mensais, mas você também correr atrás de um rendimento maior também é interessante. E essa caixinha Turbo aqui, ela é muito fácil de você conseguir. Existem 2 modelos dela. O primeiro modelo é uma caixinha que tem 115% de rendimento e ela tem um limite ali de aportes de até R$5.000, em que você, para conseguir ela, você precisa apenas de alguns requisitos. Eu não vou conseguir te mostrar aqui, não vou conseguir te mostrar aqui dentro do aplicativo, mas basicamente para você conseguir ativar ela, você tem que depositar no Nubank todo mês R$900 e movimentar esses R$900 dentro da sua conta, né? Seja você mandar para investimentos, você pode utilizar
para pagar contas e tal, enfim, você só tem que fazer o depósito de R$900 todo mês dentro do Nubank, mesmo que você utilize esses R$900 durante o mês. Você fez o depósito, você já ativa esse rendimento ali de 115%. E também tem essa caixinha que rende ali 120% do CDI, que basicamente para você alcançar ela, você precisa assinar um plano chamado Nubank Mais. Você paga ali R$ 29,90 por mês e você ainda consegue isenção desse plano para conseguir esse rendimento mais, né? No caso ali, eu tenho a isenção porque eu tenho um determinado valor aqui acumulado dentro da caixinha Nubank. Então, se você quer aumentar o seu rendimento, conseguir fazer com que você chegue aqui no seu objetivo dos R$350, R$300 de renda passiva entrando todo mês para você, eu recomendo muito que você siga toda a estratégia que eu te passei aqui nesse vídeo e que principalmente você consiga dar uma olhada nesses outros vídeos que eu vou deixar nessa playlist aqui, que vai aparecer aqui para você, em que eu te explico tudo sobre os investimentos da caixinha Nubank e como você ativar essas caixinhas que têm o maior rendimento. Te espero aqui nesses vídeos.